Boa tarde aos amigos da TV 247, começando agora um programa Léo ao Quadrado muito especial, com um convidado especial, que é o João Marcelo Goulart, médico formado em Cuba, está lá falando conosco em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? E também com a presença, evidentemente, do Leonardo Estopa. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, Léo, os dois Léos, boa tarde aos amigos aí da TV 247, é um prazer, uma satisfação estar falando com vocês e de um assunto que está tão atual, né? Estamos no olho do furacão agora com a questão do Mais Médicos, com a questão de Cuba e atenção básica no Brasil. Muito bom. Léo, hoje você vai poder saber tudo que você sempre quis saber sobre Cuba, sobre Mais Médicos, sobre medicina. O Léo, João, é o seguinte, ele é formado, ele tem uns 10 diplomas de curso superior, né? O único que ele falou que não ia fazer, que ele ia deixar de fora, era a medicina, era muito difícil para ele. Mas fala, Léo, tudo bem com você? Fala, Léo, tudo jóia? E olha, tudo bem, João? Bom te ter aqui no programa. E sabe que se for para fazer medicina em Cuba, eu até topo, Léo, porque vai ser uma forma de, digamos assim, não sei se eu vou conseguir, lógico, que é um treco muito difícil. Quando eu vejo uma pessoa igual o João, assim, que conseguiu se formar médico, eu realmente admiro, porque deve ser um esforço muito grande. Mas, enfim, deve ser muito legal também ser médico formado em Cuba e ter condições de conversar com os médicos formados no Brasil, né, sobre as diferenças e até trazer um pouquinho de cultura do que Cuba tem para ensinar para o Brasil, que imagino eu, mas o João está aí para falar, imagino eu que é principalmente a ideologia que por detrás de um médico existe um ser humano. Eu acho isso uma coisa fantástica, né, que foi trazida aí pelos médicos cubanos, é exatamente isso que eles falam a respeito dos médicos cubanos, né? Essa forma mais calorosa de se aproximar das pessoas. Léo, É isso obrigado. aí, o programa está só começando. Põe os comentários aí rodando, né, na sua tela, quando você estiver comentando. Eu vou dar boas-vindas aqui também a todos, ao Paulo Colares, que chegou como membro do canal também. Márcia Rocha aqui está dizendo, medicina em Cuba, sonho. Então, passo já a palavra para você, João. Conta um pouco como é que foi a sua formação e como é que é a formação de um médico em Cuba, para quem, né, não entende nada a respeito disso, como é que é a formação, se ela é de qualidade, o que você sentiu ao estudar por lá? Bom, seguinte, em Cuba, o programa de medicina é igual tanto para os alunos, estudantes cubanos, quanto para os estudantes estrangeiros. São 6 anos de faculdade, com o mesmo sistema de ensino. Eu fui para Cuba em 2007, num projeto chamado Escola Latino-Americana de Medicina, que foi um projeto criado pelo Fidel Castro, após a passagem dos furacões George e Mitchell, em 98, que devastaram a América Central. E a América Central não dispõe de médicos próprios para lidar com a questão do cuidado de saúde em situação de emergência. Cuba sempre manda médicos para fazer missões no mundo inteiro, não ia ser diferente na América Central com esses furacões. Só que depois que tu faz o trabalho inicial ali na situação de desastre, tu precisa dar continuidade ao trabalho, que vem outras doenças por trás, outros cuidados específicos por trás, depois de passar do momento agudo. E esses países, Honduras, El Salvador, eles não tinham médicos para dar essa continuidade no trabalho. E aí o Fidel resolveu criar a Escola Latino-Americana de Medicina, com o objetivo de formar mais de 20 mil médicos latino-americanos de caráter social, humanitário, com uma visão completa, né, do estado de saúde das pessoas, para que elas pudessem voltar para os seus países e trabalhar nesses locais mais carentes, mais distantes, mais humildes, mais negligenciados, né? Então, esse era o objetivo do programa do Fidel, que era a Escola Latino-Americana de Medicina, no qual eu me inseri. Então, a minha formação lá, nos primeiros 2 anos, que nem é aqui no Brasil, é muita teoria, muito estudo, né? São as chamadas ciências básicas. Nesse primeiro momento, a gente fica numa espécie de campus, que é a própria ELAN, né, que a gente chama, que aí é só os estrangeiros.
A diferença já começa nesse ponto, um pouco da diferença com a formação aqui no Brasil. Porque a gente, desde o primeiro semestre da faculdade de medicina, a gente já tem contato com pacientes, com a prática, com a atenção básica, né? Que é onde a gente resolve 85% pelo menos dos problemas de saúde das pessoas, né? Se a gente tem uma boa atenção básica fortalecida, a gente consegue evitar que esse paciente adoeça, se complique e vá parar em hospital, né? Que nosso grande problema hoje é esse, né? Os pacientes ficam muito graves e estão sempre nos hospitais porque não têm acesso à atenção primária. O João, a Anne está fazendo um comentário aqui dizendo o seguinte: a Elan é uma das muitas ideias revolucionárias humanistas colocadas em prática por Fidel. Viva Cuba! Você falou um ponto muito importante, que a atenção básica, ela poupa, na verdade, até recursos públicos das pessoas que gastam muito mais quando vão, aliás, de sistemas que gastam muito mais quando as pessoas chegam no hospital. A medicina cubana, pelo que a gente lê e aprende, ela é muito preventiva, né? Muito preventiva. Eu vou passar para o Léo. Léo, faz um comentário aí, uma questão para o João Marcelo e a gente continua aqui o nosso papo. Léo, seu áudio fechado. Léo Estopa está apanhando do áudio pela primeira vez, hein, Léo? O que acontece agora? Não, Léo, é porque eu estou apanhando do mouse por causa da coordenação motora, sabe? Na hora que eu vou levar o mouse lá, eu fico tremendo por causa da tendinite. Mas esquecendo um pouco da tendinite, depois eu pergunto ao João como solucionar o problema da tendinite. Eu vou fazer uma pergunta, João, que parece que é uma grande idiotice, mas eu acho ela muito pertinente porque é um mito que existe dentro do Brasil. Você falou que o Fidel investiu na criação, né, na preparação de médicos da América Latina, ou seja, Cuba deu de presente para a América Latina uma universidade de medicina que dentro do Brasil, né, um curso de medicina chega em alguns lugares a ser R$30 mil por mês. E a percepção que se tem no Brasil é de que o governo cubano é um governo sanguinário, maligno e que desrespeita direitos humanos. Mas, no entanto, você que esteve em Cuba, isso é muito importante, porque normalmente o eleitor do Bolsonaro, essas pessoas que elegeram o Bolsonaro e as pessoas que fizeram campanha para ele principalmente, imaginam que Cuba é uma coisa que, pelo que você disse, não é. E a percepção que eles têm é uma percepção de quem recebe as notícias de fora. Você foi lá dentro e você fala que o Fidel investiu, né, na educação de médicos ao redor da América Latina. Como é que foi isso? Foi uma doação de Cuba? E como que funcionou esse tipo de coisa? Você pagou um dinheiro para a ditadura de Fidel para poder estudar medicina? Eu queria que você esclarecesse isso, que isso é muito importante, para que talvez a percepção popular a respeito do regime cubano comece a mudar a partir da visão de alguém que realmente foi em Cuba e não da visão daqueles que falam de Cuba a partir do Brasil. Olha, Léo, chega a ser, às vezes, até difícil para mim, complicadíssimo, falar sobre essas acusações de Cuba ser um governo, uma ditadura sanguinária, assassina, cruel, porque, gente, eu tive lá 6 anos e meio, quase 7 anos da minha vida estudando lá. Eu fui acolhido pela população, pelas pessoas, como um filho da pátria cubana. E é tão absurdo que eu não consigo, às vezes, sabe, conseguir argumentar, porque são ideias que eles têm que estão enraizadas na cabeça, assim, de uma forma tão fantasiosa, tão absurda, assim, que é aquela coisa do nazismo, né, a propaganda deles, né, que uma mentira falada tantas vezes acaba tornando-se realidade, né. Então, assim, às vezes é até difícil poder, sabe, porque não existem argumentos do outro lado para poder combater, sabe? São puras falácias e mentiras que eles contam para poder estimular um sistema aqui no Brasil, que hoje está a ultradireita entrando no poder, entendeu? Para justificar o golpe que fizeram contra a Dilma, para justificar as medidas que eles estão, de pouco a pouco, tomando, né? Mas respondendo a tua pergunta, sim, o Fidel, ele formou, o projeto vai formar 20 mil médicos, né?
O projeto se estendeu, eles formaram mais de 60 mil médicos latino-americanos, e hoje o projeto continua, mas eles estão formando médicos em países do Oriente, né, na Ásia, na África, que hoje estão lá na ELAM, né, que hoje deixou de ser ELAM para virar a Escola Internacional de Medicina. O projeto ELAM, ele queria trazer pessoas, né, estudantes da América Latina inteira, para estudar num formato de bolsa. Então, nós não pagávamos mensalidade, nós não pagávamos os livros da faculdade, todos os livros o governo de Cuba nos cedia, que são livros caros, né? Enfim, né, os livros de fisiologia, bioquímica, anatomia, que são atlas, enfim, são muito caros, eles nos emprestavam os livros, eles davam assistência, por exemplo, todo mês eles davam papel higiênico, itens pessoais de higiene, sabonete, shampoo, sabão em pó, tudo que uma pessoa muito pobre, porque iam pessoas muito pobres, muito carentes estudar medicina em Cuba, iam indígenas da América Latina inteira. Então, assim, tinha gente que não tinha nenhuma forma de renda, né? Por exemplo, para mim, minha mãe e meu pai me mandavam dinheiro todo mês, né? Não era muito, mas o que eles mandavam era suficiente para mim lá, mas tinha gente que não recebia nada. Então, o governo cubano dava toda essa assistência à moradia, que é a residência estudantil, inclusive, eles davam um valor de dinheiro, né, chamado estipêndio, todo mês. Nunca falhou, né? Um valor que eles davam para o estudante conseguir se manter lá na ilha por 6 anos e meio. Então, um projeto altamente revolucionário, humanitário, social, né, que mudou a vida de muitas pessoas, eu digo dos médicos, eu digo da população, porque quizás a gente não tenha estrutura aqui no país ainda, no Brasil, e uma visão humanitária para fazer um trabalho social, mas vieram muitos médicos formados de lá com essa visão e aplicam essa medicina que cuida do paciente como um todo, trata o paciente como um ser biopsicossocial, levando em consideração que ele pode adoecer em função da situação econômica no seu entorno, por exemplo, na sua comunidade, violência, enfim, o estado de saúde mental dessa pessoa. A gente tem esse caráter, a gente tem esse viés, e isso acontece na América Latina inteira, e hoje no mundo inteiro com os médicos que Cuba está formando, né? Então, assim, é muito distante, né? Existe uma distância quilométrica, assim, absurda entre a realidade e o que se é dito hoje pela parte da imprensa e por parte de grupos de direita, ultradireita, que hoje querem justificar as suas medidas cruéis contra o povo e contra a sociedade. Ô, João, quando você foi para Cuba, não havia o programa Mais Médicos no Brasil, né? Qual que era o seu projeto de vida? Você, por exemplo, a medicina no Brasil está organizada num modelo cada vez mais privado, de valorizar a medicina paga, né? E não tanto da saúde pública. O seu projeto, depois de fazer ELAM, era voltar ao Brasil, era fazer o que exatamente? O meu projeto era voltar para o Brasil, né? Trabalhar como médico de família. E eu tinha a intenção, inclusive, de entrar em projetos humanitários, viajar o mundo, né? Levando a medicina social, a medicina humanitária, a medicina que eu aprendi em Cuba, né? Só que algumas coisas aconteceram no meio do caminho, né? Por exemplo, a minha esposa, né? Eu conheci ela lá em Cuba, ela é equatoriana, também estudante de medicina na época, a gente se conheceu, acabou ficando junto, e aí entrou em conflito, né? Essa coisa de eu querer viajar o mundo, porque a gente tinha que se estabelecer em algum local, a gente acabou vindo para o Brasil, porque bem no ano que a gente se formou, 2013, foi lançado o programa Mais Médicos. Então a gente viu como uma oportunidade para se inserir na medicina de família aqui no país e contribuir para a expansão, né, que a gente precisa expandir com qualidade a medicina de família aqui no Brasil. E é o que a gente tem feito até hoje, né, trabalhando aí como
nas áreas mais remotas, mais distantes, trabalhando na supervisão de mais médicos. Esse casamento de vários frutos, né? Hoje eu tenho uma filhinha vai fazer 3 anos agora, e então a gente está estabelecido aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, e continua trabalhando assim, com o que a gente sonhou sempre, né? Ser médico de família, trabalhar com comunidades mais pobres, mais carentes, e é isso. Eu acho que a única coisa que mudou foi que eu, em vez de viajar o mundo, eu estou concentrando minhas forças mais aqui no nosso país. E você esteve no Rio de Janeiro também, né? Tive. Quando eu vim de Cuba, eu comecei no programa Mais Médicos, em Caxias, em Duque de Caxias, no Rio. Eu tive um grave problema lá, político, porque quando nós chegamos em Caxias, minha esposa, eu e mais uns 23, se não me engano, médicos cubanos, né, eram recém-chegados, o programa estava começando, não sei se vocês lembram, a hostilidade com que eles foram tratados, os médicos cubanos, por parte da elite brasileira, da classe médica e da oposição ao governo. Então, vários municípios que eram oposição ao governo, que já estavam com aquele discurso de ódio contra o PT, contra Dilma, quando nós chegamos lá em Duque de Caxias, foi um horror, assim, o secretário de saúde falando que eles não precisavam de médicos, que era uma imposição da Dilma, que tudo ali, eles estavam sendo obrigados a receber a gente lá, enfim, um monte de mentira. Pretendiam colocar os médicos num motel de beira de estrada lá de Duque de Caxias, sujo, enfim, condições sub-humanas, assim, não tinha como as pessoas morarem no motel sujo, estava entrando e saindo cliente, e aí eles não esperavam que ia ter uma pessoa lúcida ali, né, para defender aqueles médicos. Enfim, eles tinham me acolhido durante 6 anos e meio como um filho deles. Eles saíram do seu país com toda a experiência que eles têm de médicos de família, com outras especialidades e várias missões nas costas, deixando as suas famílias, seus filhos, para vir aqui nos ajudar e serem recebidos daquela maneira. E aí eu bati o pé e aí a gente teve uma discussão muito fervorosa lá, né? Duque de Caxias correu o risco de perder os médicos, porque não tinha estrutura também em postos de saúde. Era a contrapartida do município, né? Receber o médico que o governo federal estava pagando salário, mas eles tinham que dar uma estrutura, né? Uma unidade básica de saúde com condições mínimas de atendimento, com uma equipe mínima. E isso Caxias não estava proporcionando. Então, dificultava o trabalho do médico, porque o médico ele vem para fazer a estratégia de saúde da família, não vem para atender e por atender, entendeu? Então, precisa de toda uma estrutura. E aí, com todos esses problemas que teve, eles acabaram me transferindo, né, voluntariamente para o Rio de Janeiro. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para a Rocinha. Porque na Rocinha é um lugar que não para médico também, pelas características do local. É perigoso, muita gente, muita demanda. O médico geralmente não aguenta, né? Muito paciente ali, muita carência. E aí eu acabei ficando, né, o resto do tempo no programa, ali na Rocinha. Fiz um trabalho maravilhoso lá. As pessoas me lembram de mim com muito carinho ainda. E, enfim, foi um momento muito especial da minha vida. Eu tenho um carinho muito grande pela Rocinha, pela população da Rocinha e pelos trabalhadores de lá. Olha que interessante, Léo. A Ângela Sadoc já tinha lembrado, né? Perguntado até, o João Marcelo passou pela Rocinha, está nos assistindo aqui. Léo, o médico brasileiro vai para a Rocinha ou não vai para a Rocinha, Léo? O médico tradicional, como a gente imagina? Não, Léo, não vai. O médico brasileiro, obviamente, ele vai querer fazer um acordo triplo, né? Que é uma coisa que o médico cubano não fazia. Um acordo de trabalhar para o governo, trabalhar para hospitais particulares e ainda ter a própria clínica. Só a logística, nem é tanto pelas... Assim, eu nem... Obviamente, tem que considerar também as características do local, mas não é só pelas características do local. É porque o cara acaba tendo que deslocar. Por exemplo, ele vai fazer um plantão de tantas horas, por exemplo. Tem plantão de 4 horas no serviço público, isso me parece. Imagina que ele vai fazer um plantão de 4 horas, ele demora 4 horas para sair de um lugar e chegar no outro. Normalmente, os médicos, eles querem trabalhar pertinho da própria clínica,
E tem uma coisa que acontece, infelizmente, não são todos os médicos brasileiros, mas o médico gosta muito de fazer, é chegar no local onde ele pode desrespeitar o paciente. Infelizmente, é uma coisa que o médico cubano não faz, mas o médico brasileiro, não todos, lógico, que é chegar um plantão de 8 horas, por exemplo, durante o tempo do plantão de 8 horas, além dele chegar atrasado e sair cedo, ele ainda atende particular. Isso acontece muito, principalmente no interior, porque aquele hospital que presta serviço para o SUS é um hospital particular, ali o médico tem a salinha dele, onde ele atende particular no horário que ele deveria estar trabalhando para o Sistema Único de Saúde, para o governo, e ninguém reclama, por causa da cultura de submissão ao médico. O médico no Brasil, ele tem esse status de Deus. Então, nessa situação, os médicos brasileiros, eles precisam dos médicos cubanos até para ter uma certa concorrência ideológica, né? Porque não é a concorrência financeira, é só uma concorrência ideológica para o brasileiro mais pobre falar, olha, aquele médico cubano atende a gente com tanto carinho, né? Uma coisa que não acontece com o médico brasileiro, isso acaba reeducando o médico brasileiro. A sociedade não tem noção de como ela está perdendo nesse momento em que você tira do Brasil aquilo que o próprio mercado fala que é importante, que é a concorrência. Só que nesse caso, não é uma concorrência puramente financeira, é uma concorrência ideológica, é uma concorrência de caráter. Esse caso aí de pegar um plantão de 8 horas e ficar lá 2 horas no hospital é uma coisa que, obviamente, o médico cubano não teria coragem de fazer, senão ele rapa fora. Então, eu acho que a sociedade perde em todos os sentidos. Muito bom. Deixa eu passar para o João aqui, ó, o comentário. Quem está aqui te assistindo de Cuba é a Silvana Dunley. Pediu para te lembrar, você deve conhecê-la de Cuba. E aí, João, eu queria te perguntar como é que a população pobre, de maneira geral, mais desassistida, vê o médico cubano ou o médico brasileiro que participa do programa Mais Médicos. Qual que é a percepção geral que ficou do cliente, vamos dizer assim, do cliente como paciente, não a percepção da sociedade, da classe média, da elite, daquele que utiliza o serviço? Em primeiro lugar, eu queria mandar um beijo muito grande para a Silvana Dunley, pessoa amiga, carinhosa, que me recebeu em Cuba com braços abertos, enfim, grande ser humano, e mandar um beijo muito grande, dizer que as portas da minha casa, no dia que ela quiser dar uma passeada aqui, conhecer a nossa realidade em Canoas, aqui no interior do Rio Grande do Sul, também está aberto, Silvana. Muito obrigado, viu? Enfim, a percepção que ficou do usuário, né, do cliente, né, do paciente, do SUS, que explorou esse médico cubano, né, que assim, nesse momento eu não tenho como falar diferente, assim, ficou uma tristeza muito grande, né, pelo término do acordo, pela ida dos médicos cubanos. Em primeiro lugar, que se notou, né, no dia a dia, essa tristeza relacionada junto com o desespero de não saber o que vai acontecer. E é um desespero compartilhado com nós, que prestamos esse suporte, esse apoio, porque a gente também ainda não sabe como é que vai ficar em muitos municípios do Brasil, que dependiam exclusivamente dos médicos cubanos, que são municípios que são interiorizados, que não têm condições estruturais, né, que são muito distantes, de difícil acesso, população muito pobre, muito carente, onde só os médicos cubanos, porque era onde ninguém escolhia, né, porque o médico sempre teve a opção de escolher o local, ninguém escolhia, ficava aquele vazio assistencial. E aí os médicos cubanos preenchiam essas vagas. Então a gente tem acesso a esses lugares, por exemplo, eu sou supervisor no estado do Amazonas, né? A cada 2 meses eu vou para o interior do Amazonas, os municípios mais interiorizados do Amazonas, fazem fronteira com Colômbia e Peru, na tríplice fronteira, lá com Letícia, com Iquitos, enfim, são locais muito distantes, comunidades ribeirinhas, distritos sanitários especiais indígenas, onde raramente um médico brasileiro se interessa em ir atuar. Quando eles vão, eu lembro que quando a gente começou a fazer supervisão lá, comecei a conhecer a realidade daqueles locais, os secretários são desesperados, eles chegam a pagar R$40 mil por mês para o médico atender 10 dias seguidos, só atender, sem fazer estratégia de saúde da família. 10 dias seguidos, e aí descansava 20, né? 40 mil para fazer um troço desse, né?
É um absurdo. E mesmo assim fazendo de qualquer jeito, enfim. Depois que mais médicos veio, a realidade mudou, né? Os médicos criaram um vínculo com a comunidade. E nesses locais onde nunca tinha chegado um médico. Então, a gente conseguiu entrevistar algumas pessoas que ainda não tinham se dado conta do que estava acontecendo, né? Que foi no momento justo que eles terminaram o contrato. E, sabe, ficaram desnorteados, sem saber, e agora, o que eu vou fazer sem o médico? Meu médico está indo embora. Bem difícil, sabe, a situação agora nesses municípios. João, eu vou te trazer uma questão aqui, só fazer um comentário, o pessoal está se queixando um pouco do áudio. Não sei se é o teu áudio ou o áudio do Léo aberto, só para a gente tomar um cuidado, Léo, tentar fechar o microfone, eu vou fechar por aqui também. O meu não, Léo, o pessoal está reclamando que o som dele está um pouco metálico. O ideal, João, é de repente você ficar o mais próximo possível do seu roteador, porque você estando mais distante, a qualidade vai caindo. E se você tiver o fone de ouvido, acho que melhora um pouco. Você está no celular ou está no computador, João? Eu estou no celular. Eu não sei se de repente se eu ficar no quarto, que é um ambiente mais fechado. Pode ser também do celular enfim, encostando em alguma coisa, mas enfim. Eu vou te trazer uma questão interessante aqui da Pensilvânia Santos. O que fazer para conter a mentira de que as vagas estão sendo preenchidas? Eu vou passar para o Léo comentar enquanto isso, mas eu acho que quando você voltar, a gente falar sobre essa tese do governo. Não, tiramos os cubanos, foram embora, todas as vagas preenchidas, tudo vai continuar, só que agora com brasileiros. Mas antes passo para o Léo fazer um comentário. Fala, Léo. Léo, quero aproveitar, já que a gente está falando de medicina e uma colega mandou um superchat ali falando sobre a minha estadia no Reino Unido e a questão de que é possível melhorar, eu queria dizer que, inclusive, eu comecei a fazer uma militância pela saúde e educação, porque eu acho que o modelo do Reino Unido, em termos de saúde e educação, é um modelo que pode ser implementado no Brasil. A diferença, quando a gente pensa na saúde do Reino Unido, começa, obviamente, por causa da quantidade de dinheiro que eles têm para investir em equipamentos. Lógico que tem uma quantidade muito grande de equipamentos à disposição dos médicos, mas a forma como eles produzem médicos fora do país, né, fora do próprio Reino Unido, é uma coisa, assim, absurdamente diferente daquilo que o Bolsonaro pensa a respeito dos países desenvolvidos. Isso porque lá na Inglaterra, muitos médicos, talvez a maioria, são estrangeiros. A Inglaterra importa médicos. E tem mais. A Inglaterra não apenas importa médicos, ela sustenta escolas de medicina fora da Inglaterra. Tem universidades de medicina em países subdesenvolvidos, obviamente, essas universidades vão custar mais barato. Então, o que eles fazem? Eles sustentam essas universidades em países como a Índia e, através disso, eles vão selecionando ali os médicos formados e levando para a Inglaterra. É mais ou menos assim, o capital humano, né, o médico formado, ele vai trabalhar na Inglaterra, porque a Inglaterra está de braços abertos para receber capital humano. O Brasil, no momento em que o Brasil abomina o médico cubano, ele está cometendo a maior imbecilidade política, econômica e social que um país pode cometer, por pura ideologia. E é exatamente por causa dessa ideologia que a Inglaterra não está cheia de médicos cubanos. Não é por causa da questão de capacidade profissional, não é por isso. Os médicos cubanos não estão enchendo os hospitais ingleses exatamente porque ainda existe aí esse embargo dos Estados Unidos. Automaticamente esse embargo acaba abraçando muitos banqueiros americanos que têm o mesmo interesse e por isso a Inglaterra não contrata os médicos cubanos, porque senão, pela característica do NHS, que é o SUS inglês, eles teriam pego talvez todos os médicos cubanos, porque eles estão de braços abertos para receber muitos médicos lá. E olha, vou contar uma coisa, eu estive na Inglaterra por 5 anos e nunca, absolutamente nunca fui atendido por um médico inglês. Parece brincadeira, mas nem eu, nem a Jennifer nunca fomos atendidos por médicos ingleses, porque lá tem muito médico estrangeiro. E olha, da Índia,
é da Nigéria, não é dos Estados Unidos, não é igual o Bolsominion pensa que, não, para ser bom tem que vir dos Estados Unidos, tem que vir da Europa. Não, são médicos da África, são médicos que são formados em locais onde é mais barato formar um médico, depois são importados para Inglaterra como mão de obra de altíssimo nível. O Brasil jogou fora a mão de obra de altíssimo nível, enquanto o resto do mundo está disputando a dente a mão de obra de altíssimo nível. Léo, eu vou ler um comentário aqui do Jorge Lagosteira dizendo: excelente entrevista e grande exemplo humano. Eu até vou aprofundar mais essa questão adiante. Mas antes, João, eu queria te perguntar exatamente isso. Você acha que o programa pode ter sucesso sem cubanos ou não? É possível que os brasileiros agora preencham as vagas e possam ir para os locais remotos? Bom, Léo, não sei se melhorou o áudio e a qualidade. Enfim, em primeiro lugar, eu acho que a esperança... João, só vê se no celular tem alguma questão para você aumentar o volume, porque o áudio melhorou muito, está sem o ruído, mas ele está no volume mais baixo do que estava antes. Se não, continuamos assim, está tudo bem. Tá, eu acho que não, mas vamos Não, lá. vamos lá então. A esperança, né, que a gente tem é que o programa Mais Médicos continue, né? Por que eu digo isso? Porque, não sei se vocês lembram, quando começou o programa, havia uma resistência muito grande, né, da classe médica, que era uma resistência política, né, ideológica. Mas que o programa foi amplamente reconhecido, né? Um programa que deu certo, mostrou para que ele veio, né? Melhorou indicadores de saúde, reduziu em vários locais drasticamente teve redução de mortalidade infantil, mortalidade materna, doenças diarreicas agudas, complicações por diarreia. Então, muita coisa melhorou e os nossos médicos hoje, eles não tem como não reconhecer isso, né? Então, aumentou o interesse deles no programa, né? Então, assim, a nossa esperança é de que o programa dê certo e continue, né? Só que a gente ainda tem muito receio, porque vai ser muito difícil que esses médicos escolham esses locais mais distantes. Interior do Amazonas, Vale de Jequitinhonha, interior do Nordeste, Norte, enfim, são locais que vai ser mais difícil completar essas vagas, né? A gente ainda tem que ver como aconteceu no começo do programa Mais Médicos. O que os médicos brasileiros fizeram? Se inscreveram em massa no programa para boicotar o programa Mais Médicos e não deixar vagas para os estrangeiros. Então, assim, o meu medo é que agora o que esteja acontecendo é isso, né? Eles estejam boicotando o programa Mais Médicos, né? Se inscrevendo em massa e não vão comparecer para tirar as vagas que vão sobrar para os médicos estrangeiros e sem CRM. Então, a esperança que fica é que dê certo, que continue, que a gente consiga atrair os nossos médicos brasileiros, né? Uma das coisas que favorecem isso é que o programa deu certo, né? Então, eles já reconheceram que o programa deu certo e querem formar parte do programa. E a outra questão que a gente precisa mudar é a formação médica brasileira. Aqui no Brasil, a gente tem uma formação médica voltada para o mercado, para a medicina como uma mercadoria. Por isso que os alunos têm aulas e só vem paciente dentro de hospital. Praticamente não tem contato com a realidade. O contato com o paciente na sua área de saúde, no seu bairro, enfim, né? Então, assim, a gente tem que promover essa assistência, essa formação médica voltada para um lado mais humano, mais social, para promoção e para prevenção de saúde. Esse é um dos grandes objetivos e desafios que eu vejo daqui para frente. O Mais Médicos, ele tinha esse viés, né? Quando sofremos o golpe parlamentar, o governo que entrou mudou totalmente. Ele proibiu a criação de novas faculdades em locais onde não tinham faculdades, que o objetivo era formar médicos no interior, com essa visão mais social, mais humana da medicina, né, com um olhar de promoção e prevenção de saúde, e eles simplesmente cancelaram, mandaram parar todo o projeto, todos os pilares do projeto, que era formar mais médicos, criar mais vagas de residência
em áreas primordiais, como pediatria, que tem uma carência muito grande ainda no Brasil. Então, isso tudo andou para trás agora com essa troca de governo. Então, o que fica, na verdade, é a esperança, né? Mas a perspectiva com esse governo novo é muito ruim. Muito ruim porque ele já tem tomado medidas contrárias à estratégia de saúde da família, à atenção básica e contra o SUS também. Eles têm modificado as leis, né, para poder justificar, né, a criação de planos de saúde popular, justificar o fortalecimento da saúde privada e da saúde complementar. É o que eles estão fazendo e, então, assim, a perspectiva, infelizmente, é muito ruim. O João, muito legal o que você falou. Onde você estava agora melhorou, o som está melhor, então vou te pedir para a gente continuar nesse modelo. Aqui, ó, a Adriele está dizendo o seguinte: vagas preenchidas, mas quando os médicos sabem que é interior, não se apresentam, né? O Rogério, médico brasileiro, estuda para abrir seu consultório. É interessante, porque existe uma pressão, o Léo viveu na Inglaterra também, muito grande, para transformar o sistema inglês, que é um sistema público, num sistema aberto à medicina privada. Léo, você diria que aqui no Brasil a saúde é tratada como mercadoria também? Léo Estopa. Léo, tá aí o grande problema o grande conflito entre os médicos brasileiros e os médicos cubanos está na linha ideológica, está na forma como a saúde é vista no Brasil pela medicina brasileira, que vem de uma raiz norte-americana, e a medicina cubana, que obviamente é única, né, uma medicina mais social. No momento em que um cubano chega e atende uma pessoa de uma forma mais humanizada, a tendência é que essa pessoa saia criticando os médicos brasileiros. E isso acaba criando aí uma espécie de conflito, um conflito entre uma ideologia que antes queria simplesmente vender o alívio da dor, e olha, parece estranho, mas nesse tipo de ideologia no Brasil, parece que o médico fica torcendo para as pessoas adoecerem. Já a ideologia dos médicos cubanos é uma ideologia que trabalha a ideia de que a dor, se possível, deve ser evitada, não apenas tratada, mas evitada. Esse choque de conflito, ele é um problema sério, porque as pessoas em Cuba são educadas para serem mais sociais, as pessoas no Brasil são educadas para lutarem para poder subir degraus na escada. Então, olha, hoje eu sou médico, depois eu quero ser super médico, mega médico, dono do hospital. E por isso, a medicina cubana entra em choque com a medicina brasileira. É exatamente no momento em que os médicos cubanos mostram que, olha, mesmo que eu tenha estudado muitos anos, eu posso continuar sendo um ser humano, posso continuar sendo próximo. E aí entra aquele detalhe, no momento em que você apresenta uma outra opção, a opção anterior começa a ser ameaçada. É o que aconteceu, por exemplo, quando o Brasil abriu as portas para importação de carros. Os carros brasileiros tiveram que se adequar e ter a mesma tecnologia dos carros importados. Então, o conflito dos médicos cubanos é principalmente por isso, não é só de ordem financeira, porque os médicos cubanos gostariam de estar ocupando essas vagas, não, é porque é uma outra cultura que entra, uma cultura que tem muito mais aceitação social de quem conhece. Olha, tudo bem, o classe média que paga plano de saúde vai escutar coisas horríveis a respeito dos médicos cubanos e vai ter raiva dos médicos cubanos sem nunca ter visto um. Mas quem é atendido por um médico cubano uma vez, acaba tendo aquela impressão, olha, eu fui atendido décadas por médicos brasileiros que não tinham coragem de olhar nos meus olhos, porque infelizmente, dentro do sistema público de saúde, o médico, isso não é do médico, isso é exatamente da Escola Brasileira de Medicina, eu falo escola não daquela escola, mas a escola como um todo, a Escola Brasileira de Medicina, ela cria essa coisa de colocar o profissional de nível superior num patamar mais alto e olhar para baixo. Isso acontece em absolutamente todas as classes profissionais. Uma pessoa começa a fazer um curso de direito, ela já começa a usar o terno e já começa a olhar para os outros de cima para baixo. Assim é na medicina. Quando chegam os cubanos com diploma de medicina atendendo, tirando o lucro de farmácias, porque eles trabalham num viés mais preventivo, e também tirando a norma de que os médicos são necessariamente superiores aos outros seres humanos, ou seja, os médicos não são seres humanos, são super-humanos,
A partir daí cria-se um confronto ideológico, e é por causa desse confronto ideológico que a gente teve tantos ataques contra os médicos cubanos. Não é por causa da qualidade do ensino, não é porque são médicos estrangeiros, é exatamente por esse conflito ideológico. Me mostra um momento em que eles fizeram protestos por algum médico formado nos Estados Unidos que esteja exercendo a medicina no Brasil. Como viés ideológico, a desumanização do cliente pobre é igual nos dois países, não vai ter conflito ideológico. Agora, se vem um médico que trata o paciente como ser humano e começa a quebrar essa rotina de médico como Deus, aí as coisas já começam a doer no ego, começam a doer na ideologia. Aí acontece o que aconteceu, infelizmente. Léo, vou ler o comentário da Sofia dizendo: João Marcelo nos dá esperança na humanidade. A medicina no Brasil, além de ser mercadoria, é desumana. E, João, eu queria retomar o comentário do Jorge Lagosteira, que fala do seu exemplo humano. Eu queria te perguntar em que medida o fato de você ser neto de um ex-presidente da República, o João Goulart, vítima de um golpe de Estado, de um golpe militar, né? Um presidente que tentou levar adiante a bandeira do trabalhismo, implantar reformas sociais, pesou na sua decisão de se tornar um médico e estudar em Cuba. Lembrando que seu pai esteve com a gente, foi candidato a presidente da República, o João Goulart também, né? Hoje é filiado ao Partido Pátria Livre, né? Como é que essa experiência familiar pesou na sua experiência de vida, vamos dizer assim? Bom, em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que desde pequeno a gente vem uma criação onde os exemplos meu pai, minha mãe e que meu avô deixou. João, servia... Oi? Deixa eu te fazer um apelo. Tira o fone, só para a gente fazer um teste. Fala um pouco sem o fone aqui agora, com o fone desconectado, só para a gente ver. Continua aí. Escutando? Melhorou. Está mais alto. Tá, perfeito. Enfim, eu vou te dizer que influenciou muito, né, de forma positiva, sempre tantas pelas quais meu avô lutou, né, buscando justiça social, as reformas de base que ele propôs, e principalmente os exemplos que meu avô deixou como ser humano. Uma das coisas que mais me impressiona, na verdade, quando eu converso com os maiores e os relatos deles, as lembranças da pessoa que foi meu avô, mas a pessoa como civil, não como presidente, os vizinhos. Isso sempre me estimulou a procurar ser uma pessoa melhor, em primeiro lugar. Tendo esse viés familiar na política, conhecendo um pouco da história do meu avô, a relação que o meu avô teve com Cuba como vice-presidente, como presidente, já começou a me atrair mais ainda para o lado de Cuba, né? Aí sim foi quando eu comecei a querer fazer medicina em Cuba. Eu sempre quis fazer medicina e ter uma formação social. E nenhum país melhor que Cuba para me proporcionar essa formação. Então, assim, quando eu soube que existia esse projeto ELAN em Cuba para formar médicos de caráter social, humanitário, eu não pensei duas vezes. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ir para lá, ter uma formação diferenciada e voltar para o meu país para ajudar a minha sociedade, o meu povo, e mudar a história do meu país, né, com essa formação diferenciada. Então, conhecendo um pouquinho da história de Cuba, uma pessoa qualquer que consiga ler um pouquinho vai entender por que esses médicos têm hoje lá em Cuba, né? Tu tem os melhores indicadores de saúde, porque tudo está em função da promoção e da prevenção. Muito bom. Deu algumas falhas aqui, o áudio melhorou muito, mas agora talvez tenha sido problema de conexão. Deixa eu agradecer muito ao Carlos Orfan, que chegou como membro do canal. E eu queria aqui, olha, enquanto você falava, eu estava abrindo aqui uma tabela, né? Expectativa de vida por país, né? Então, isso é um ranking de 2017. Olha que interessante aqui, Léo.
O país com a maior expectativa de vida no mundo é Hong Kong. Quem nasce em Hong Kong espera viver 84,4 anos. O segundo é o Japão, 83,9. Eu vou pegar a posição de Cuba aqui. Está aparecendo logo aqui, tinha passado, ó. Cuba 43, 79,9 anos de vida, né? Mas é uma expectativa de vida muito alta, muito acima da brasileira. Por exemplo, é uma expectativa maior do que a de quem nasce nos Estados Unidos. A diferença não é muito grande, mas enfim, mas é maior. Os Estados Unidos estão lá na posição 45, 79,5 anos. É maior do que o Uruguai, é maior do que é maior do que, olha aqui, vai a Argentina é 76,8 anos. Estou tentando achar o Brasil. O Brasil é 87. Então o Brasil está na posição 87, expectativa de vida em 75 anos, e a de Cuba em 79 anos. Eu vou passar para você, João, mas antes vou perguntar para o Léo comentar comigo por que você acha que um cubano vive 4 anos a mais do que um brasileiro, Léo? Léo, por causa da tranquilidade que se você for ao médico, você está indo numa pessoa igual a você e talvez num amigo. Porque, olha, eu vou te falar com toda a sinceridade, o maior obstáculo que existe para a medicina é exatamente o médico se colocar como uma pessoa muito difícil. Nem é tanto. As pessoas costumam culpar as filas, as pessoas costumam culpar o Sistema Único de Saúde. Não é fila. A pessoa vai ver um jogo de futebol, às vezes espera 2 horas na fila, mas vai ver um jogo de futebol. O que acontece é que a medicina no Brasil, ela trabalha de uma forma tão complexa, a medicina pública, que as pessoas acabam evitando de ir ao médico. Com toda sinceridade, se eu tiver ido ao médico no Brasil, parece exagero isso, mas depois que eu comecei a andar com as próprias pernas, 5 vezes, talvez, né? Porque é um obstáculo muito grande entre você e o médico. E também existe aquele detalhe, será que o médico quer te atender? São vários obstáculos, e você pensa, não, parece que esse cara está me atendendo de uma forma diferente para que eu tenha que ir no particular. Em Cuba, não. Em Cuba não tem uma forma diferente. Em Cuba as pessoas vão ser atendidas, é aquele padrão, as pessoas vão ser recebidas por aquele padrão, por isso as pessoas vão. Então, enfim, eu acho que o obstáculo que existe das pessoas pobres terem acesso à medicina no Brasil nem é tanto o SUS, é mais o médico. João, o Paulo está dizendo o seguinte: estive 10 dias em Cuba e ouvi exatamente isso de um médico. Fiz medicina para servir o meu país, assim como você fez medicina também para servir ao povo brasileiro. Por que você acha, João, que um cubano ou uma cubana vive 4 anos a mais que um brasileiro ou uma brasileira? Eu concordo com o Léo, né? E queria agregar alguns pontos a mais nisso daí. Cuba é um país que erradicou o analfabetismo, né? Cuba é um país que investe, é um dos países que agora não me lembro o valor exato, mas o PIB, a porcentagem do PIB que Cuba investe em saúde é um dos maiores do mundo, né? E, bom, tem questão da educação, né? Tem questão da saúde. Lá em Cuba, todo mundo tem acesso ao médico. O médico, ele mora no mesmo bairro onde tu mora, entendeu? Porque o consultório médico fica dentro da comunidade e geralmente o médico vive em cima do consultório, né? É um prédio, uma casa, que o médico mora embaixo, trabalha embaixo no consultório e mora em cima. Então o acesso é muito fácil. Quando o paciente precisa, né, de um serviço mais caro, um exame, um procedimento, ele também tem acesso a isso. E vocês imaginam tudo isso um país que sofre um bloqueio criminoso por parte dos Estados Unidos. Cuba não consegue importar certos medicamentos, certas vacinas, aparelhos médicos, hospitalares, estrutura. Cuba deixa de adquirir muita coisa em função do bloqueio. Cuba compra qualquer insumo, mantimento, 4, 5 vezes o valor real de mercado. Então, assim, tu tendo uma população que tem a capacidade de entender a sua doença, entender por que adoeceu, ou entender os fatores de risco, saber que
o remédio da pressão, o remédio da diabetes tem que tomar para sempre, não é que nem um resfriado que dá e passa, né? São coisas assim que facilitam, né, o controle das doenças crônicas e as transmissíveis. Tu tem uma população que tem emprego, que tem casa, que tem moradia, que tem saneamento básico. Tudo isso facilita, né? Tudo isso ajuda muito a aumentar a longevidade. Então, eu acho que, somado ao que o Léo falou, esses fatores influenciam muito também, né, na expectativa do ano, apesar de toda a dificuldade que existe, né, em função do bloqueio que os Estados Unidos impõem a Cuba. Bom, o Tadeu está dizendo aqui, mandou um superchat, pediu para a gente, quando tiver oportunidade, de entrar na questão dos direitos autorais, União Europeia, que é um outro tema para a gente abordar futuramente. Mas aí eu vou trazer para vocês, já saindo um pouco da questão da medicina, né? Ontem, por exemplo, o filho do Bolsonaro foi aos Estados Unidos, botou um boné do Trump e disse o seguinte, João, disse que o Brasil vai botar a embaixada em Jerusalém, é uma coisa que contraria interesses econômicos do Brasil, a tradição diplomática e tal. Mas aqui, John Bolton, que é o assessor de segurança dos Estados Unidos, falando em parceria estratégica com o Brasil e também dizendo que que o Brasil tem que combater a troika da tirania, que é Cuba, Venezuela e Nicarágua. Né? Cuba, Venezuela e Nicarágua. 3 países que teriam que ser combatidos. Acho que o João teve algum problema na conexão. Ô, Léo, como é que você está vendo esse movimento, aproveitando aqui, o João deve estar se reconectando, como é que você está vendo esse movimento aí do Bolsonaro de se atirar nos braços dos Estados Unidos sem nenhum pudor, Léo? Ô, Léo, eu vejo esse movimento como um tudo ou nada, sabe? Porque, veja bem, ele está apostando numa extrema alienação do povo que acabou elegendo o Bolsonaro. Né? Eles estão pensando assim, olha, se eu conseguir eleger por causa da mamadeira e por causa do kit gay, tudo que eu falar com esse povo aceita. Só que numa situação de um Brasil colonial, um Brasil perdendo parceiros árabes e muçulmanos ao redor de todo o mundo, né? Empresas árabes vão sair do Brasil, empresas árabes vão deixar de comprar do Brasil, países muçulmanos vão deixar de comprar do Brasil, isso tudo vai causar um prejuízo muito grande para o brasileiro. O detalhe é que eles estão muito confortáveis porque hoje eles têm controle sobre as Forças Armadas e as polícias estaduais. O detalhe é o seguinte, será que eles vão conseguir manter esse controle por muito tempo? Então eu estou vendo que ele está partindo para um tudo ou nada, eles chegaram a pensar, isso não faz sentido, mas isso causa, dentro da parte lúcida do governo Bolsonaro, que é o que está até acima do governo Bolsonaro, que é as Forças Armadas, isso causa um certo medo, porque as Forças Armadas sabem que isso já é demais. Então eu acho que essa tentativa do Bolsonaro de se aproximar dos Estados Unidos talvez possa ser até uma forma dele se proteger das próprias Forças Armadas, porque se as Forças Armadas tiram o Bolsonaro, os Estados Unidos, vamos pensar o seguinte, as Forças Armadas tiram o Bolsonaro e decidem governar para o Brasil. Os Estados Unidos vão pensar, perdemos o nosso vassalo, não vai ter invasão da Venezuela, não vai ter embaixada em Jerusalém, o que a gente vai fazer em nome da democracia brasileira? Olha só, se as Forças Armadas tomam o poder hoje, como eles vão tirar um presidente dos Estados Unidos, em nome da democracia, pode ser que a gente tenha uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil para garantir Bolsonaro presidente. Então pode ser que estrategicamente ele esteja se alinhando com os Estados Unidos para se garantir e até evitar um golpe militar, né? O militar tomando um golpe militar. Mas é tudo muito escuro, são especulações. Mas quando a gente pensa que ele está indo para um tudo ou nada, peraí, o cara vai realmente declarar inimizade a tipo 1,7 bilhões de pessoas, que me parece que é o número de muçulmanos, o cara realmente vai criar uma situação aí do Brasil perder negócios com praticamente todos os países muçulmanos? Será que vale a pena ele fazer uma coisa dessa? E aí, quando a gente pensa, qual que seria o único motivo pelo qual o Bolsonaro faria isso? Para tentar perpetuar no poder, porque talvez ele sinta dentro do exército brasileiro um movimento de golpe, né, todo mundo já especula isso, e talvez para se blindar desse golpe ele esteja indo nos Estados Unidos para falar, se me derrubarem,
me tragam de volta que eu garanto para vocês a continuidade da vassalagem, a continuidade da colônia. Então é tudo muito especulativo, mas o único motivo que justifica ele continuar insistindo nisso é tentar se garantir através de uma proteção do exército americano contra o brasileiro. Léo, chegou um superchat aqui importante pedindo inscrições no seu canal também. Ô, João, eu vi que você teve um problema de conexão, saiu, voltou, a gente falava o seguinte, bom, saindo um pouco da questão da medicina, diplomaticamente o Brasil está se atirando nos braços dos Estados Unidos sem nenhum pudor, sem nenhuma cerimônia. Foi lá o filho do Bolsonaro, botou o boné do Trump, veio um assessor de segurança, diz que o Brasil tem que atacar a troika da tirania nas Américas, que seria Cuba, Nicarágua e Venezuela, né? Nunca houve isso na história do Brasil. O seu avô foi vítima de uma intervenção militar que teve apoio dos Estados Unidos. Isso está provado, é histórico. Muita gente fala, inclusive, que a derrubada da Dilma também teve apoio dos Estados Unidos. Eu te pergunto, como é que você está vendo esta aproximação geopolítica, essa submissão, na verdade, do Brasil aos interesses do Trump? Olha, Léo, eu acho que a gente começa a avaliar a situação como um todo nos últimos anos da América Latina e a gente consegue se remeter à década de 60, né, quando os Estados Unidos interviram na América Latina e foi derrubando todos os governos de esquerdas que nós tínhamos aqui, inclusive do meu avô. Começou aqui agora na América Latina ali em 2008, que derrubaram lá em Honduras, né, o presidente, e aí eles tentaram derrubar o Rafael Correa no Equador, ali para 2009, 2010, sequestraram ele, tentaram fazer um golpe de Estado. Bom, e aí começaram as perseguições, né? Derrubaram o Lula no Paraguai, começaram a perseguir a Cristina Kirchner na Argentina, Lula e Dilma no Brasil. São movimentos que a direita alinhando-se aos interesses norte-americanos, imperialistas, neoliberais, é um movimento que eles estão fazendo de novo, né? Parece cíclico, né? Que eles estão fazendo a mesma coisa agora na América Latina. Os Estados Unidos têm amplo interesse no nosso território, no Brasil, na Venezuela. Nós temos a pré-sal, a Amazônia, a água doce, a Venezuela tem petróleo, enfim, não é de hoje que isso vem acontecendo, né? Então eles viram, né, essa movimentação da direita aqui na América Latina e eles estão se aproveitando. E o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Ele está se alinhando com os Estados Unidos, né? Também concordo com o Léo, já pensando em se proteger, né? Em ter um apoio, seja financeiro ou militar dos Estados Unidos para se perpetuar no poder, e usando como argumento, né, a questão da ditadura comunista cubana, na Nicarágua, na Venezuela, para poder se alinhar com os Estados Unidos. Muito eles falam de Cuba, né? Mas o que o Bolsonaro está querendo fazer é transformar o Brasil em Cuba, por incrível que pareça. Ele está querendo transformar o Brasil na Cuba antes da Revolução Cubana. E Cuba era um país escravo dos Estados Unidos, que eles usavam Cuba para prostituição, para drogas, para jogatina, enfim. E Cuba é muito estratégico, né? É uma ilha que está ali na rota comercial, né? E ainda mais agora com o Porto de Mariel, né? O porto que nosso governo ajudou a construir, né? E ajudou pensando mais lá na frente também, porque é muito estratégico ali a posição, né, da passagem de mercadoria por ali. O governo brasileiro recém-eleito, eles vão, eu acho, continuar com essa tendência de perseguição às esquerdas, de perpetuar, inventar histórias, mentiras sobre esses governos para justificar esse alinhamento com os Estados Unidos aí, em função da tentativa de se perpetuar o poder.
Léo, muito bom, hein? O Bolsonaro transformando o Brasil em Cuba, mas Cuba antes da Revolução. E aí bate numa coisa que o Léo tem falado, que estão maltratando tanto o Brasil, estão pisando tanto no povo brasileiro, que se bobear, acaba aparecendo um Fidel Castro aí, hein? É exatamente por isso que eles estão prendendo todos os políticos de esquerda, tá, Léo? Porque, olha, o resultado de um período longo de exploração do trabalhador e humilhação do povo é, sem dúvidas, uma revolução. E uma revolução precisa de líderes. Então, o que eles vão fazer agora? Vão prender todos os líderes. Eu queria só comentar um superchat que eu vi passando ali, da pessoa falando, os comentários, os argumentos do Rui são mais contundentes que o do Estopa. Falou, olha, meu amigo, faço comentário político, o Rui prevê o futuro, é diferente. O Rui realmente é aonde a gente mira para tentar chegar. Então, não existe, sob hipótese alguma, uma competição com o Rui. Existe uma grande admiração e digamos que, um carinho muito grande de um mestre que está ensinando aí comunicadores ao redor de todo o Brasil, ao redor de todos os países que conseguem entender a língua dele. O Rui é espetacular. E dentro do 247 não existe competição, existe complementação. Ó, Fernanda está dizendo, João Marcelo é especial, muito bom estarmos na mesma trincheira, mandou flores e corações aqui para você. Ô João, para a gente fechando, daqui a pouco a gente tem um programa chamado Brasil Primeiro, que defende justamente o interesse nacional, apresentado pelo Aloysio Mercadante. Eu te pergunto o seguinte, você teme algum tipo de perseguição? Já que você tem posições políticas fortes, contundentes, viveu em Cuba, como é que você vê a sua situação pessoal nesse contexto? A gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha, tá, Léo? Não é uma coisa que eu vou achar que eu sou muito importante ou muito influente. Eu não penso por esse lado, mas a situação política no momento é tão ruim que a tendência é que isso aconteça, né? Que pessoas que lutem por um país livre, soberano, livre de toda essa ignorância que o Bolsonaro tem tentado difundir aqui na nossa sociedade. Eu acho que quando começar a apertar para o lado do Bolsonaro, que começar a perder apoio popular, eu acho que essas perseguições vão acabar acontecendo naturalmente. E claro que fica uma pulguinha atrás da orelha em função do meu trabalho, em função da história da minha família, e porque a gente não vai desistir. A gente vai continuar lutando pelo nosso país com as ferramentas que nós tivermos. E se tiver que ser na obscuridade, a gente vai continuar lutando para não permitir mais tomadas de direitos, para a gente não permitir que o nosso povo seja explorado e jamais pensar em permitir uma nova ditadura no nosso país. Então, claro que fica esse sentimento, né? Principalmente na minha família, minha esposa, ela tem conversado muito comigo, né, com esse sentimento. Eu tentando sempre acalmar, mas a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, sim. Legal, João. Obrigado aí pela sinceridade. Vou passar para o Léo. O Léo, importantíssima essa conversa que a gente teve hoje aqui também, principalmente para cada vez mais resgatar o papel do João Goulart, né? Uma figura muito atacada, né? Muito atacada pela história brasileira, às vezes até pela própria esquerda, né? Não se dá o devido tratamento ao papel dele histórico, quando o Brasil podia ser invadido, né? O Brasil poderia ter sido invadido, dividido, tem documentários que mostram isso com muita qualidade. Léo, vou te passar para você fazer um comentário final antes da gente encerrar com o João finalizando o programa. Pois é, eu só tenho a agradecer as pessoas que estão aqui, mais uma vez, demonstrando um grande carinho para a gente, convidar vocês para se inscreverem, quem ainda não foi inscrito, mas também para ajudarem a compartilhar aí para a gente aumentar o alcance. Essa informação que foi trazida aqui hoje, ela precisa realmente chegar naquele brasileiro que tem uma opinião formada pela imprensa, que obviamente recebe para falar mal de Cuba. É todo um alinhamento da imprensa mundial que tenta derrubar o regime cubano, exatamente porque é um regime que prega mais solidariedade e menos competição. Quando você pensa em mais solidariedade e menos competição, você pode ter certeza que os bancos vão ganhar menos dinheiro. Então, os bancos não querem esse tipo de coisa, investem na propaganda contra esse tipo de companheirismo.
Essa mensagem consegue mostrar uma percepção de Cuba através de quem esteve em Cuba. Não se trata de tentar defender que Cuba é um país próspero e rico. Trata-se de dizer que mesmo com todo o prejuízo causado pelo embargo imposto a Cuba pelos Estados Unidos, que é um embargo covarde, olha, os Estados Unidos impuseram um embargo covarde a Cuba por questões ideológicas, e agora, depois de muitos anos, quando os Estados Unidos pensam em sair fora desse embargo, que está vergonhoso, o governo eleito no Brasil humilha os médicos cubanos e propõe mais uma vez um embargo ideológico contra Cuba. Nós precisamos mostrar que Cuba, apesar de sofrer um embargo americano, ela sobrevive exatamente porque ela tem uma ideologia de pessoas unidas. Obviamente, se fosse num país da cultura que a gente tem no Brasil, um país de cultura brasileira, a gente teria uma sociedade em dificuldade se matando. Em Cuba, a gente tem uma sociedade completamente isolada do mundo, isolada à força, porque o eleitor do Bolsonaro acha que Cuba se fechou e falou, né, que ninguém entra, ninguém sai. Não é bem assim. Cuba tem portas fechadas pelo mercado a mando dos Estados Unidos. Então, essa informação é muito importante, porque no momento que falam que o Brasil vai virar Cuba, se a coisa é por causa do isolamento, basta a gente olhar a ideologia do nosso novo chanceler. Isso mostra que o Brasil realmente está em direção de virar Cuba. Só que, como o João falou, Cuba antes da Revolução, que é uma Cuba disposta a se entregar para os Estados Unidos. É essa Cuba que eles querem de volta, e é por causa que essa Cuba foi tirada dos Estados Unidos que Cuba sofre embargo hoje. E é por causa de um Brasil semelhante à Cuba de antigamente, que era simplesmente um país escravo dos Estados Unidos, é por causa disso que a gente teve tanto investimento no apodrecimento mental dos jovens brasileiros e na derrubada de uma presidente, agora nessa campanha aí, que é a campanha do kit gay, daquela coisa que o Léo não gosta de falar, mas acabou vencendo e acabou colocando no poder um governo muito louco, e só informação tira essa loucura do Brasil. É isso aí, obrigado. Léo. Espero vocês às 10h30 da noite no programa Léo Estopa ao vivo no canal Leonardo Estopa. Paloma está dizendo que linda fala do João. A trajetória da sua família é muito linda. O César dizendo, esse programa irá para a história. Carolina, parabéns pelo programa. João, você será sempre bem-vindo aqui, né? Enfim, vamos te convidar outras vezes, sempre que você puder falar conosco. Sinta-se em casa, e aí te passo para deixar palavras finais aí para o nosso público. Eu queria agradecer muito a vocês pelo convite, agradecer a todos que estão participando do programa com essas mensagens de apoio pelo nosso país, por um país mais justo, mais livre, dizer que a gente está sim do mesmo lado da trincheira, que a gente vai seguir nessa batalha, não só pela saúde pública, mas por justiça social, por igualdade, e dizer que foi um prazer, né, contribuir com vocês, dar algumas informações sobre Cuba, reforçar a importância de Cuba na história da nossa América Latina, e reforçar a importância do trabalho dos cubanos aqui no Brasil. Agregar ali a fala do Léo, que uma coisa que um dado interessante, né, com relação a essa relação dos Estados Unidos com Cuba. Os Estados Unidos tem uma raivinha, né? Tem uma certa raivinha com Cuba, porque não só pela Revolução, né? Eles terem conseguido tomar o país, mas Cuba foi o único país que conseguiu vencer um exército norte-americano, né? Uma invasão norte-americana na invasão da Baía dos Porcos, né? Então, esse sentimento aí dos Estados Unidos com Cuba tem várias justificativas, e essa é mais uma delas, né? E então, assim, agradecer profundamente, dizer que eu estou à disposição aí de vocês para participar dos próximos debates, de assuntos que tenham a ver com a nossa democracia, debater com pessoas intelectuais assim como vocês e os amigos que participaram do programa. É sempre uma satisfação muito grande, e eu digo para vocês que eu saio renovado aqui. Estou indo buscar minha filhinha no colégio agora, renovado, com mais esperança de que a gente vai conseguir resistir a esse governo lacaio aí do neoliberalismo americano. Obrigado, João. Muito bom te ouvir. Obrigado, Léo. E a gente volta daqui a pouco, então, com o Brasil Primeiro, com a Aloysio Mercadante,
Paulo Moreira Leite e a Gisele comentando esse ministério aí tão grotesco que vai se formando. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado.